Pessoal. Bom dia. Depois de um longo tempo, nós estamos voltando aqui. Durante esse tempo aí, eu passei por um bocado de problema, um bocado de situações. Meu pai teve bem doentinho, hospitalizado 21 dias, então minha vida ficou bem complicada, mas a gente está aqui retomando aquilo que a gente se propôs a fazer, para falar sobre as 5 características de um discípulo. E a primeira delas que eu gostaria de destacar aqui agora para vocês é que um discípulo, ele ama a Cristo mais que tudo e a todos. Paulo, lá em Efésios 4:13, amados, fala que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a sermos homens perfeitos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a gente precisa adquirir essa plenitude de Cristo e nos assemelharmos a Cristo. A gente sabe que ele veio como homem ele é nosso referencial aqui nessa terra. E aqui nessa terra ele viveu uma vida irrepreensível, aqui nessa terra ele viveu uma vida que buscou em tudo agradar a Deus, em tudo agradar ao Pai. E essa série de 5 palavras tem por objetivo principal a gente poder ter clareza desse tema e que nos permita, cada um de nós, a fazer uma autoavaliação de si mesmo, avaliar nosso proceder diário e nos levar a uma mudança de comportamento e a gente poder chegar, então, àquilo que Paulo falou, que é nos assemelharmos a Cristo e chegarmos à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude do nosso amado. E a primeira característica de um discípulo, queridos, é que ele ama a Cristo mais que tudo e a todos. E a gente tem isso no coração porque a gente aprendeu com o nosso amado a viver essa verdade e essa realidade. Em João 3:27, João fala, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nenhuma pessoa terá qualquer coisa para repartir com a igreja do Senhor se essa coisa que ele tem para repartir não for dada pelo próprio Senhor e pelo seu Espírito Santo. O único que nos pode levar a uma verdade real, a Cristo Jesus, a uma revelação clara de Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito dele mesmo que habita em nós, que dá testemunho. Jesus fala sobre isso em João 16:13, quando ele diz, quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando nós falamos a respeito das 5 características de um discípulo, esse número não é um número fechado, ele pode ser tranquilamente ampliado, mas nós precisamos entender a questão dessas 5 coisas que a gente aponta como uma prática basilar para viver uma vida agradável a Deus, viver uma vida coerente com aquilo que nós declaramos ser, que é discípulo de Cristo Jesus. Eu sempre ouvi de Mário uma expressão dizendo que discípulo é aquele que crê em tudo que o seu mestre fala e pratica tudo quanto ele ordena. E essa definição de discípulos, ela não é só altamente abrangente, como também é extremamente desafiadora. Quem é o nosso mestre? É Jesus. Eu pratico tudo quanto ele ordena? A gente tem que ver que não se trata de uma definição utópica, uma definição legalista, mas de uma realidade para a qual todos nós devemos atentar. A gente sabe que essa definição que eu dei aqui agora para vocês, ela mexe com 2 coisas, crer e praticar. Primeiramente, eu tenho que crer, para depois eu pôr em prática. O crer em tudo que Jesus fala e o praticar
o tudo quanto ele ordena diz respeito à nossa atitude para com o pecado. Em 1 João 1, de 5 a 10, João fala a respeito do pecado, da confissão, do perdão e da propiciação. E ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos entender, meus amados, que a gente, para declarar estar em Cristo, precisamos guardar a sua palavra. Nós não podemos dizer que andamos nele sem praticar aquilo que ele praticou. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, ao final do Sermão do Monte, a palavra fala que se maravilhavam do ensino de Jesus porque falava como quem tinha autoridade. Amar a Cristo mais que a tudo e a todos implica em aborrecer a qualquer um, a pai, a mãe, a mulher, a filhos, é amar menos. Aborrecer não no sentido de fazer pirraça ou de querer provocar, não, mas é de sentido de amar menos. O próprio Jesus fala lá em Lucas 14 que aquele que não ama menos a pai, mãe, filho, filha e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E isso aqui tem tudo a ver com uma coisa chamada preço. Tem a ver com algo que nós ouvimos desde quando nós começamos a ouvir do Evangelho do Reino, quando a gente falava de preço. Amar a Jesus mais que a todos implica no fato que não pode existir ninguém ou nada mais importante para a minha vida que o meu Jesus. Nós precisamos entender que se Jesus ocupa em minha vida um lugar de honra, as demais coisas serão consequências do meu amor pelo Senhor. As minhas escolhas, as minhas decisões relacionadas à minha vida espiritual, familiar, profissional, emocional, serão completamente norteadas pelo Senhor Jesus. Aqui está dizendo que ele precisa ocupar em nossas vidas um lugar de honra. E eu queria dizer para você que Jesus não divide o seu senhorio com ninguém. Não divide nem com você mesmo. Atualmente o mundo tem caminhado a passos largos rumo à perdição. Nunca se viu com tanta clareza o que Jesus advertiu em Mateus 24:12, quando diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amar Jesus implica posicionamento. Jesus fala que se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meus discípulos. Então, veja que Jesus não admite o segundo lugar. A gente lembra daquele texto que Jesus ele lida com os discípulos e lá em Lucas 9, de 61 e 62, diz, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir dos de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino. Em que medida eu tenho imposto a Jesus condições para segui-lo? A gente precisa crer nessas verdades, a gente precisa viver essas verdades. É como o profeta Isaías fala lá em Isaías 29:13, diz assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu.
E Jesus, em Mateus 15, 8 e 9, repete essas mesmas palavras, fazendo menção a Isaías. Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está tão longe de mim. Qual lugar que eu tenho dado ao Senhor em minha vida? Eu tenho honrado ao Senhor com meus lábios, mas meu coração está longe dele. Amar a Jesus, acima de tudo e de todos, implica em colocá-lo acima até de mim mesmo. Hebreus 11, 32 a 38, fala: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos e estrangeiros. Diz que alguns foram torturados, outros passaram pela prova de escárnios e açoites, de algemas e prisões, outros foram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros mortos ao fio da espada, necessitados, afligidos, maltratados. Esse exemplo dado pelo escritor de Hebreus, amados, retrata o amor desses homens e mulheres que os levaram a fazer isso tudo pelo Senhor. E quando eu expresso isso em minha vida, esse amor incondicional ao Senhor, e quando eu vejo o amor incondicional desses homens, eu me constranjo e desejo fazê-lo assim. Quando eu expresso em minha vida amor incondicional ao Senhor, tenho prazer em agradá-lo. Agradar ao Senhor não é um peso, mas é um prazer. Nós sempre ouvimos dizer que o amor não é um sentimento, mas uma escolha. E eu escolho amar a Jesus. Eu escolho dizer não à minha vontade. Eu escolho dizer não às minhas razões, ao meu direito. O verdadeiro discípulo não se envergonha de Jesus, ele o ama com um amor inteligente. E eu quero dizer que amar a Jesus implica em expressar na prática o meu amor a ele. Muito mais do que aprender o jeito ou o comportamento de alguém que anda ao nosso redor, nós precisamos entender de quem nós somos discípulos, e nós somos discípulos de Cristo. Aquele que diz andar nele também deve andar como ele andou. Se eu amo alguém, o meu desejo é agradar esse alguém. Se eu amo alguém, eu quero fazer aquilo que lhe agrada. Em 1 João 2,6, o apóstolo ele é taxativo. Ele diz: aquele que diz permanecer nele, esse também deve andar como ele andou. O meu amor por Jesus, ele precisa deixar de ser uma coisa abstrata para ser uma coisa real, para ser uma coisa concreta em minha vida, para que ele se expresse e se externe em meu proceder e nas minhas práticas. Eu preciso amar Jesus não de forma efetiva e notória para mostrar às pessoas esse meu amor. Mas quando eu amo ao Senhor, o amar a Ele e o externar a vida dele e o viver a vida dele se torna natural. Viver para Cristo e amar a Cristo se tornará natural para mim quando eu disser sim para Ele e não para os meus desejos e para a minha vontade. Paulo fala em 1 Coríntios 6,12, dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E Paulo aqui não está falando de pecado, Paulo está falando de coisas lícitas. E nós necessitamos entender que amar a Jesus implica em renunciar até mesmo coisas lícitas. Mas não somente as coisas ilícitas, porque isso seria natural para nós. Nós não poderíamos admitir a gente estar acolhendo coisas ilícitas e pecado em nossa vida, mas abrir mão até mesmo daquilo que é lícito para agradar ao Senhor. Para finalizar, eu gostaria de dizer que amar Jesus tem que ser para nós
muito mais do que conceitos e teorias. Muitos sabem que o propósito eterno de Deus, memorizado, muitos sabem isso memorizado, mas isso não garante que o saber o propósito eterno de Deus memorizado vai fazer com que a pessoa pratique o evangelho do reino de Deus. Pratique esse ensino. Amar a Jesus, andar com ele e obedecê-lo, isso sim vai fazer toda a diferença na vida do discípulo. Posicionamento. Dar a Cristo o primeiro lugar, colocando-o acima de tudo e de todos, inclusive de mim mesmo. Que a minha vida, amados, expresse na prática o meu amor pelo Senhor. Esse é o desejo que nós temos, não só para a minha vida, eu tenho para a minha vida mesmo, mas como eu desejo isso para cada um de nós, que a gente possa expressar esse amor incondicional ao Senhor, amando a Ele e vivendo para o seu reino, vivendo para a sua glória, vivendo para a sua honra, e que o seu nome seja glorificado em cada um de nós. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.